Então vamos lá, né? Boa noite a todos. Vamos continuar aqui a carta aos Hebreus. Nós lemos os 2 capítulos da semana passada, né? Essa semana nós vamos entrar no capítulo 3. Então, a semana passada a gente falou um pouco da superioridade de Cristo em comparação com os anjos, né? E o escritor aos Hebreus vai continuar aqui falando da superioridade de Cristo sobre Moisés, superioridade de Cristo sobre Josué, e ele vai dando todos os da nossa confissão. Então, você vê que Paulo chama a todos de santos, né? Santos irmãos, irmãos separados, né? Participantes da vocação celestial. Ou seja, participantes já do chamado a ser salvo celestial. Participamos já dessa salvação que nos é garantida na eternidade, né? Considerai Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória. Você vê que ele coloca Jesus acima de Moisés. Por quê? Estava falando para os hebreus que tinham Moisés. Moisés era o maior profeta de todos. Foi ele quem deu a lei para Israel, né? Quer dizer, quem deu a lei foi Deus, mas através dos anjos enviaram através de Moisés. Moisés foi o grande legislador de Israel, né? Você vê que Moisés dá a lei há 5.000 anos atrás e os judeus até hoje obedecem, né? Isso é autoridade, né? Se dá um negócio hoje, por 5.000 anos, o pessoal ainda está obedecendo. Tem moral, né? Tem moral para falar, né? Então, por isso que eles tinham Moisés. Você veja que Moisés foi tão importante para o povo hebreu que o corpo de Moisés não se sabe onde foi sepultado. Deus sepultou o corpo de Moisés, né? Ocultou o corpo de Moisés, para que não houvesse justamente isso, uma certa idolatria. E você vê que aquela serpente que Moisés levanta no deserto, até o povo começou a adorar e chamava ela por um nome, acho que era Deutizã, o nome que deram àquela serpente, que ficou adorada até por muito tempo, até vinha a reforma em Israel por Josias, que destruiu a serpente porque o povo estava adorando aquela serpente. Você imagina se o corpo de Moisés, eles sepultam ele, né? Então tá lá os túmulos de Davi, mas Moisés foi quem deu a lei. Então Deus ocultou o corpo de Moisés. Assim como também nós não temos hoje nenhum original das Escrituras Sagradas. Não existe nenhum, né? Tudo que nós temos são cópias. Então vai ser a cópia mais antiga, né? Justamente por causa desse tipo de coisa, né? As pessoas tendem a se apegar em coisas. A facilidade que tem coisas palpáveis, né? Que ali estão, né? Como muitos guardam relíquia de santos, né? Servo, né? Cristo, filho. Diz assim: sobre sua própria casa. Essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, Cristo é fiel sobre a sua própria casa. Qual é a casa de Cristo? Nós. Né? Então, entra aqui uma outra, como é que se fala? Um privilégio de nós que somos cristãos, né? Ser casa de Deus. Por isso que o apóstolo escreve assim: não sabeis vós que o Espírito, que sois templos do Espírito Santo, né? Sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Quer dizer, nós como casa de Deus. Então, a casa de Cristo somos nós. Agora imagine a responsabilidade de nós diante da sociedade. Nós pensarmos isso todo dia: peraí, eu sou casa de Deus, né? O lugar onde Deus se manifestava no Antigo Testamento, quando se fala casa de Deus, é para se entender isso. Deus não tem um lugar de morar, porque se ele morar em algum lugar, aquele lugar é maior que ele, e Deus é aquele que contém todas as coisas e por nada é contido. Então, quando se fala em casa de Deus, é o lugar onde Deus se manifesta, ok? Não é o lugar onde ele mora, onde ele se manifesta. Ele se manifesta como, né? No caso o modo como ele se manifesta. Então você vê que no templo, no Antigo Testamento, quando Deus fala assim: faz uma arca, pondo 2 querubins, encostando a asa um no outro, faz o lugar do propiciatório, onde vai aspergir sangue, tudo aquilo outro, e ali eu vou me manifestar.
Eles chamavam casa de Deus, por quê? Porque era o lugar onde Deus se manifestava. Conta o Flávio Joséfo que no começo do sacerdócio, aquelas 2 pedras que eles carregavam no ombro, quando eles iam oferecer, elas brilhavam. Depois de um tempo elas pararam de brilhar, né? Mas logo no começo dos primeiros sacrifícios elas brilhavam, né? Porque era o lugar onde Deus se manifestava, né? Quando nós vemos João tendo a visão do céu, ele vê o trono de Deus, né? Vê o Senhor assentado sobre o trono, né? É Deus se manifestando, porque Deus engloba o universo inteiro, está dentro dele. Então é um lugar onde ele se manifesta visivelmente para as pessoas verem, né? Então qual é a casa de Deus hoje no mundo, onde Deus se manifesta ao mundo? É a igreja, somos nós. A casa de Deus somos nós. É o lugar onde Deus se manifesta para o mundo. Deus não vai se manifestar em mais nenhum lugar no tempo da graça. Ele vai se manifestar através de nós que somos servos dele, através da igreja dele. Através das ações. Das ações que nós fazemos, né? Portanto, cada ação que nós fazemos deve demonstrar uma manifestação da parte de Deus. Ou seja, um trabalho bem feito, uma obra de caridade, o estender a mão para um conselho, uma palavra boa, uma oração, tudo isso tem que manifestar a glória de Deus. É onde Deus se manifesta e só através de nós. A pessoa pode andar em muitos lugares para ir procurar templos e procurar catedrais e procurar lugares onde Deus está. Os caras vão na Índia, né, se tomar banho no Rio Ganges, né, para buscar um Deus. E Deus só se manifesta hoje através assim, eu sou cristão 2 horas por semana. Não é assim, né? 2 horas por semana eu vou na igreja, eu vou lá e ouço a palavra, bato papo com os irmãos, tomo um café e vou embora para casa. É aquela hora que eu sou cristão. Não, são 24 horas por dia, né? Deus diz, hoje se escutais a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Como fez o povo, né, lá que endureceu e me tentaram por 40 anos, viram o que eu fiz no deserto. Ele está fazendo aqui uma alusão à saída do povo do Egito. Nós vamos continuar aqui só para terminar o raciocínio, onde ele diz assim, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, não é um dia por semana, você vê, né? Não é um dia por semana que sejamos crentes, né? Ele diz assim, temos-nos tornado participantes de Cristo, no versículo 14, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvides a voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então veja, ele está retornando aqui, nesse escrito aos Hebreus, retornando de novo à fé, à doutrina da fé, né? Ele diz, olha, o que salva o homem é somente a fé. Então nós temos que guardar essa confiança todos os dias de que fomos salvos em Cristo Jesus, não por nossas obras, não por obras da lei, não por nada que nós fizéssemos, mas pela graça divina. Essa fé tem que estar em nós todos os dias. E tem que estar um exortando o outro todo dia. Porque é claro que todos nós temos momentos que nós pensamos, poxa vida, mas eu acho que eu não vou entrar não, porque... Né? Então, e aí é a exortação e o outro, irmãos, não é por suas obras. Você creu em Cristo, não creu? Você está salvo em Cristo. É essa fé que você tem que voltar para ela sempre, né? Sempre estar firme nela. Porque foi por causa disso que eles não entraram. E qual foi a provocação? Ele está lembrando que conheciam que o que aconteceu? Quando o povo sai do Egito, né? E quando o povo está indo para a terra prometida, por várias vezes o povo foi tentando Deus, por várias vezes, né? Ou seja, quando eles chegam diante do mar, eles viram para Moisés e dizem, e agora? Moisés clama a Deus, Senhor, e agora? Deus fala, por que vocês estão clamando a mim? Né? Anda, marcha, né? Levanta o seu bastão e marcha, e o mar se abriu. O mar se abriu diante dos olhos das pessoas, né? Depois encobrir um exército inteiro e matar aquele exército. É um milagre muito grande, não é? Depois, quando não tinham água, tentaram a Deus de novo, né?
tirou nós do Egito para matar nós aqui de sede. Não é? Pô, mas se Deus abriu o mar, será que Deus vai deixar você morrer de sede? É uma coisa, parece que insana, né? Por isso que a fé não vem do homem. E aí que está o grande problema. O homem não produz fé. Fé é dom de Deus. Todo esse processo do Egito, todo esse processo do povo, o que Deus mostra para nós lá no Antigo Testamento? Qual é o ensinamento? Que não somos nós que produzimos fé, porque nós não temos. Porque qualquer um de nós hoje, olhando o que se passou, nós olhamos e dizemos, aquele povo era incrédulo. Mas hoje nós temos o dom da fé dado por Deus e o Espírito Santo. Né? Deus mostrou que eles ainda não tinham recebido o dom da fé. Estavam querendo ter fé por eles mesmos. E fé por si mesmo não vai a lugar nenhum. Né? Você veja, Moisés bate na rocha, a rocha dá água. Por causa disso, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Né? Você vê, depois quando Moisés manda os espias, e isso foi acontecendo muitas coisas. Eles reclamaram que não tinha carne, que estava comendo só maná. Né? Tem um amigo meu que falou assim, não, mas eu não culpo o povo não, porque olha, você comer uma semana arroz, feijão e carne tá bom, 2 semanas, ficou 40 anos, comendo maná, acho que o cara tá enjoado. Aí, você vê, né? Aí, não, eu já tenho enjoado desse maná, porque nós só comemos isso e tal, queremos comer carne. Que saudade das panelas de carne que a gente tinha no Egito. É certo que o farol batia na gente. Povo, Senhor, estou nessa estrada. Né? Oh, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Não é? Então, é o que? É uma analogia do que é a nossa passagem por aqui, que nós não devemos nos apegar nem no deserto, porque não é lá que nós vamos morar, por isso que eles moravam em tendas, e o que nós vivemos aqui é tenda, né? Nem a saudade do Egito, que é o pecado, não é? Aponta para o futuro. Então, por várias vezes o povo tentou Deus. E a última foi essa, quando Moisés manda os espiões, eles voltam e dizem, Deus nos trouxe aqui para matar, porque o povo daquela terra é muito grande. São altos, eles vão nos devorar, eles vão nos matar. Só 2 daquela geração entraram, que era Josué e Caleb. Né? Eles pereceram por quê? Fé. Não tiveram fé. Né? E é por isso que as pessoas não são salvas. A pessoa não é salva porque ela pecou, a pessoa não é salva porque ela fez isso, ela não é salva porque ela não crê no Cristo que salva. Né? E é a fé no Cristo que santifica a pessoa, é a fé no Cristo que salva a pessoa e que leva a nossa vida a olhar o quê? A terra prometida que está lá na frente, o céu. Né? Então por isso que o escritor está dizendo aqui, né? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Você vê, não foi porque o povo fez tanta coisa errada lá no deserto. Né? Você vê que por muitas vezes o povo fez cada coisa que se fala, não é possível que esse povo é povo de Deus. Né? E o escritor cita aqui que eles não entraram por causa da incredulidade. Mesmo assim Deus teve paciência com eles, mas não entraram por causa da incredulidade. Por quê? Porque não receberam o dom da fé. Né? Então, se nós recebemos o dom da fé, temos que exortar-nos uns aos outros todos os dias nessa fé, para que em nenhum momento possamos nos esquecer. Olha, nós somos salvos por fé. Né? Então, a fé, é isso que Martinho Lutero dizia, o sola fide. Né? Quando Martinho Lutero descobre essas coisas, né, é por isso a reforma protestante, e teve todo aquele negócio. Ele ficou doido, né? Ele ficou, porque Martinho Lutero já era um cara problemático, né? Ele tinha problema. Né? Ele passou a sua vida, quando ele era monge, ele se chicoteia quase até morrer uma ocasião, né? E o superior dele chegou, Martinho Lutero, o sacrifício do corpo não vai purificar sua alma, né? Você precisa, né? Quando eles já não estavam mais aguentando, ele falou assim, manda esses caras estudar a Bíblia, porque pelo menos vai dar sossego para nós. E foi onde descobriu a fé. Falou, ué, é a fé e eu estou me matando, querendo ser salvo por mim mesmo. Né? E isso é um absurdo. Mas a fé produz os frutos. É a fé que vai produzir os frutos. Por isso que a fé produz a nossa salvação e os frutos. É só ela que produz os frutos. Porque quando você crê realmente que você é salvo e o Espírito é em você, ele começa a produzir esses frutos de fé. São naturais. E a falta de fé é que faz a pessoa ficar infrutífera. A fé é como se fosse o fertilizante que vai dar ali os frutos na árvore, né, que somos nós. Né? Então, quando nós temos a fé, ela vai pelo caule e pelos galhos e dá todos os frutos que o Espírito Santo está em nós. Sem ela é impossível. Por isso que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, porque sem fé não produzimos fruto. O ser humano não produz fruto de si mesmo. Olha,
houve uma seita no começo da igreja, mas para a gente falar mais sobre isso, chamada os donatistas, né? Que eles achavam que o homem era o homem que produzia em si mesmo as virtudes. Que o homem foi criado livre para produzir essas virtudes, né? E o exemplo que se dá contra os donatistas, Santo Agostinho até fala isso, é o quê? É o próprio Adão. Adão era livre. E a liberdade de Adão levou ele a quê? A se salvar, a ser salvo? Não, a pecar. É isso que a nossa liberdade leva. Somente ao pecado. Por isso que sem a graça de Deus, sem a fé, não chega lá. Ninguém chega. Por isso que ele insiste aqui na fé. Você só não entra por causa da fé. Não é? E no capítulo 4 ele continua assim. Temamos, olha a palavra dele, temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Tema em pensar que você falhou, porque não vem de você, vem de Deus. Ele diz assim, pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, por que muitas pessoas ouvem o Evangelho de Cristo e não se convertem? Porque não lhes foi dada a fé. Isso aqui, quando a gente entrar na doutrina de salvação, é muito importante isso. Porque o que acontece? Se o Espírito Santo não agir na pessoa primeiro para regenerar ela e dar a fé, ela não vai crer na pregação, porque vem 10 pessoas que nunca ouviram o Evangelho aqui. O mesmo Evangelho é pregado. 3 se convertem e 7 saem se converter. Por que não se converteram se é a mesma palavra? Porque o que ele está dizendo foi o mesmo que aconteceu lá no deserto. A palavra de Deus, não foi um pastor ou um irmão que pregou. Deus escreveu com o dedo dele na pedra. E Moisés desce e dá para eles. Não valeu de nada para eles. Não é? Quando Deus falava lá no monte, que o som era tão terrível que eles disseram, Moisés, taparam o ouvido e disseram para Moisés, Moisés, ouça você Deus falar e fala com nós para a gente não morrer. Ficaram com medo de ouvir a voz de Deus. Né? Então, mas não adiantou de nada. Por quê? Porque não foi acompanhada da fé. E a fé é dom de Deus, a fé não vem do homem. Eu já falei da fé comum do homem, que é aquela fé que nós temos nas coisas comuns, mas essa fé não salva. A fé para salvação é fé dom de Deus, dada por Deus. É sobrenatural. É esta fé que salva. Então a palavra de Deus pode ser ouvida por milhares de pessoas. Sem o acompanhamento da fé, vai acontecer o que aconteceu com eles. Gente, vê todos esses milagres, vê todas essas coisas, vê Deus falar, e não crê que Deus vai destruir os inimigos, e não entrar na terra prometida, é porque não tinha fé. E aí nós vemos claramente que a fé não é produzida pelo homem. Não é convencimento. É aquele negócio que a gente pensa, vou convencer esse cara a ser cristão. Você vai convencer ele a participar de um grupo. Mas a ser cristão, ele só se torna cristão por fé em Cristo. E fé é dom de Deus. Não vem de nós. Né? Que é o fruto. E o fruto é do? Fruto do Espírito. Do Espírito. Não é? Olha só no versículo 3 que ele diz para nós. Ora, nós que temos crido, entramos no... Agora aqui vai ser importante a questão do descanso. Ora, nós que temos crido, entramos no descanso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim do 7º dia, e descansou Deus no 7º dia, e de todas as suas obras. E outra vez no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto restar que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Que descanso é esse? Por que Deus deu o sábado para descanso? Que sábado, Shabbat, no hebraico é descanso. É um dia de descanso. 6 dias trabalharás, mas no sábado, no Shabbat, esse dia não fará nenhuma obra. Ou seja, o povo israelita
tinha uma quantidade de tempo pra andar, de milhas para andar, não podia andar mais que aquilo. Por isso Jesus fala assim: ore para que aquele dia não caia no sábado, o dia da perseguição de Israel, da grande tribulação, porque no sábado eles não podem correr muito, né? Não podia acender luzes, não podiam lavar panela, não pode fazer nada. Até hoje os judeus ortodoxos não fazem isso, nem a luz da casa acendem, né? Mas é o dia de descanso, o sábado. Por que que Deus deu esse dia de sábado na liturgia hebraica? Sabe que é para o homem descansar mesmo? Porque o apóstolo Paulo escreve na sua carta dizendo o seguinte: uns fazem diferença de dias e de outros dias. Para outros, todo dia é igual. Cada um vive conforme a sua fé. Quer dizer, para Paulo não tinha importância o dia. Mas a lei fala do sétimo dia para descansar. Por quê? Será que Deus estava preocupado com o dia mesmo do sábado? Ele está falando do dia de descanso. Daqueles que, aí diz assim, ó, versículo 9: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 14. Ok, capítulo 14, versículo 12 de Apocalipse, diz assim: aqui está a perseverança. Fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor, o dia do sábado santificou. Exato. Ou seja, olha como se interpreta isso no Novo Testamento. O descanso, o sábado, o Shabá, é o sábado eterno, é o descanso eterno, é a nossa vida eterna. Porque Deus descansou eternamente. Eternamente, para Deus não tem, não é? Então, se a senhora Ellen White tivesse estudado isso aqui, não existiria adventistas hoje, do sétimo dia, ok? O problema é esse. O problema é que é mais fácil, como ela diz, né? Teve um sonho, no sonho dela apareceu o quarto mandamento, todo iluminado de luz, onde Deus disse a ela que deveria guardar o sábado. Agora, é mais fácil para a pessoa acreditar nesses sonhos e visões do que vir aqui toda semana e estudar a palavra de Deus cansado do trabalho, né? E estudar a palavra de Deus, gastar tempo e entender o que Deus queria dizer com o descanso, com o sábado. Não é? É daí que nascem as heresias, não é? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque é muito mais fácil eu fazer esse tipo de coisa. Então, tive o sonho, sonhei lá, vi o mandamento guardar o sábado, o quarto mandamento, todo cheio de luz, e sei que Deus mandou que guardasse no sábado. Mas ele está explicando aqui o que é o sábado, o que é o descanso. Descanso eterno, a vida eterna. Existe ainda um descanso. Então ele está fazendo uma analogia do sétimo dia com a nossa vida eterna. E é o que diz lá em Apocalipse. Não é? Então, falta do quê? De conhecimento da palavra de Deus. E aqui o escritor aos Hebreus está dando para nós de bandeja. Como é que você interpreta isso? Bom, você interpreta assim, ó. É isso que Deus estava dizendo. Agora falando do descanso, aquele versículo que eu li no começo: vinde a mim os cansados, né? E aonde, no caso, trazendo para a nossa realidade hoje, aonde esse cansaço, né, ele é colocado, onde é que vem o descanso, certo? É na reunião com as pessoas na casa do Senhor, onde eles estão juntos, tá? Então, se você não tem o seu tempo de descanso, porque as pessoas falam: eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Né? Porque eu já falei isso, quantas vezes eu já disse isso. Né? Você não vai pastor, eu não fui na igreja porque eu estava cansado. Sendo que esse cansaço, né, esse cansaço é temporário. Tá? Amanhã você vai estar cansado de novo, no outro dia você vai estar cansado, sempre vai estar cansado. Mas o cansado que está aqui é esse cansado, é esse cansaço espiritual que nós temos hoje, só que é o sossego, né? O descanso que nós teremos pode ser na casa de Deus, e o descanso eterno também. Descanso eterno também. Você veja, por isso que o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Por que eles diziam, eu me alegro quando falaram para ele, vamos à casa do Senhor? A casa do Senhor, como eu expliquei, lá no Antigo Testamento era o lugar onde Deus se manifestava. Onde Deus se manifesta hoje? Através de nós que somos igreja, como ele disse aqui. E nós somos a casa de Cristo, né? Jesus é fiel em toda a sua casa que somos nós somos a casa de Deus. Quando nós nos alegramos em nos reunir com a casa de Deus. Por isso, a pessoa se alegra em estar reunido com os irmãos. Porque quando você vem se reunir com a igreja de Cristo, você vem se reunir com a casa de Deus, cada um como se fosse um tijolo, cada um edificando um ao outro, cada um, é aí que você é edificado, é aí que você é afiado, é aí que você... por isso que a importância da reunião dos cristãos e da casa de Deus. Por isso que diz, eu me alegrei quando fui lá. Por quê? Porque lá eu ouvi uma palavra de edificação, eu ouvi um irmão, e encontrei esse é o descanso, vinde a mim todos vós que estão cansados, e eu vos aliviarei. Né? Então esse descanso, esse sábado, não é o dia de sábado. Senão Paulo não tinha dito aqui, né? Para uns faz diferença de sábados e dias, para outros os dias são iguais. Né? Então para cada um siga a sua fé. Não, o sábado significa justamente isso, o nosso descanso eterno. E quando você se reúne com a igreja, é aquele negócio, quando ia à casa de Deus, e onde Deus se manifestava, ou seja, ia sair do material para se encontrar com o espiritual, com o eterno. Né? Nós saímos da nossa vida cotidiana, daquela vida comum, para se encontrar com a casa de Deus, para ter um contato com o eterno, com o espiritual, com o Deus. E é isso que alegra o coração do homem. As outras coisas só vai deixando o cara cada vez mais triste e oprimindo o homem. É fácil você ver a pessoa que não tem Cristo, que não conhece o Evangelho, vive oprimida e buscando se preencher de várias coisas e nunca vai se preencher. Né? Então essa é a necessidade do encontro com o espiritual, de você ter essa ligação com o espiritual. E a casa espiritual, o que é? Cada um de nós. Então, quanto mais nós nos encontramos conosco mesmo, mais nós nos edificamos a nós mesmos. Ok? Então ficou claro aí a questão do sábado, né? Não é um dia. Se a senhora Ellen White tivesse lido isso aqui, estava livre de estar escutando Adventismo na sua orelha hoje, né? Então aí diz o seguinte, olha, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Visto que, então você vê, primeiro fala que a palavra de Deus ela é viva, é aquilo que Martinho Lutero dizia, a palavra cria aquilo que ela anuncia, ela não é simplesmente uma palavra, o que nós dizemos, um som emitido da nossa boca, não, ela é viva e eficaz, ela fala algo e aquilo vai acontecer, Deus falou, acontece na hora, né? Mais eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, ela é mais poderosa do que qualquer arma, que ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, divide o homem, ou seja, disseca o homem, e discerne tudo o que há no homem, o que há na alma, no espírito e no pensamento do homem. Por isso que diz aqui, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra